Olá, pessoal. Hoje eu vou apresentar o tema do livro Saberes Docentes e Formação Profissional, fazendo uma ligação com as ideias de Hannah Arendt e Yves Tardif. A ideia principal é entender como a teoria da ação humana de Arendt ajuda a compreender o papel do professor como um agente ativo, responsável e produtor de significados do espaço escolar. Pode passar o slide, por favor? Quem foi Hannah Arendt? Foi uma teórica política alemã de origem judaica que viveu durante o nazismo e depois se exilou nos Estados Unidos. Ela é uma das pensadoras mais importantes do século XX e se dedicou a analisar como os seres humanos agem juntos no mundo. Arendt também queria criar um sistema filosófico fechado, mas sim compreender as condições da vida humana, especialmente a liberdade, a política e a convivência entre as pessoas. Agora eu vou apresentar as ideias centrais da obra A Condição Humana, escrita por Hannah Arendt em 1958. Para Hannah, entender os seres humanos significa observar o que nós fazemos, né, no mundo, o que nós fazemos no mundo. Por isso, ela organiza a vida humana em 3 tipos de atividades, que é o labor, o trabalho e a ação. O labor, que é o trabalho para sobreviver. Bom, o primeiro é o labor, né? Aqui, Hannah está falando daquelas atividades que fazemos para manter a vida biológica, né? Que é comer, limpar, produzir alimentos, cuidar da própria sobrevivência. São coisas necessárias, repetitivas, né? O que nunca terminamos. Hannah diz que esses tipos de atividade não deixam um legado, porque amanhã precisamos fazer tudo de novo, né? O segundo é o work, que é obra, fabricação de coisas, né? O segundo é o work, então, ou sobre a obra, né? Esse tipo de atividade cria coisas mais duráveis, ferramentas, objetos, casas, obras de arte, tecnologia. É através da obra que construímos o mundo humano. Aquilo que permanece depois que a gente vai embora, né? Que a gente morre. Aqui entra a criatividade, o planejamento e a capacidade humana de transformar a natureza. O terceiro é o action, a ação, a agir e a fala no espaço público. E esse action é importante para a Hannah, é a ação, né? A ação acontece quando convivemos com outras pessoas, quando falamos, discutimos, tomamos decisões juntas. E é na ação que aparece quem nós somos, né, de verdade, porque é onde nós mostramos nossas singularidades, né? Para Hannah, a ação é o que torna a política possível e é através dela que a liberdade se realiza. Então, resumindo, o labor mantém a vida, o trabalho ele constrói o mundo e a ação ela cria a vida política e permite que a liberdade aconteça. Essas 3 ideias, elas são centrais na obra e ele ajuda a Hannah a explicar o ser humano, né? E a existência e como eles sobrevivem no mundo. Dando continuidade ao nosso trabalho, vou resumir as ideias centrais. A condição humana é uma análise profunda das atividades humanas, labor, obra e ação, e uma defesa da ação política como espaço onde a liberdade e a pluralidade humanas se realizam. Para Hannah, é por meio da palavra e do diálogo que as pessoas constroem o mundo em comum. Ou seja, não é apenas o que fazemos individualmente que importa,
mas a forma como nos relacionamos, como falamos e como decidimos juntos. A ação sempre envolve outras pessoas, e é nessa interação que nossa identidade aparece e que participamos da vida pública. Essa ideia é fundamental para pensar na educação, porque a escola é justamente um ambiente onde a ação acontece constantemente. É ali onde os alunos e professores convivem, discutem, trocam ideias, criam significados e aprendem uns com os outros. A escola não é só um lugar de transmissão de conteúdos, mas um espaço de convivência humana, que Hannah considera muito essencial, porque fazem parte do nosso cotidiano. Portanto, quando pensamos na educação a partir de Hannah, percebemos que ensinar e aprender não são apenas processos técnicos, mas experiências humanas que envolvem presença, escuta, responsabilidade e participação ativa na construção de um mundo comum. Relacionando Arendt e Tardif, entramos em uma parte essencial da discussão: a concepção de professor como agente ativo e não como um simples executor de procedimentos. Tardif utiliza Hannah Arendt justamente para reforçar a ideia de que a docência está situada no campo da ação, aquele mesmo âmbito que a Arendt descreve como característica dos seres humanos quando convivem, dialogam e constroem sentido coletivamente. Segundo Tardif, o professor não pode ser reduzido à condição de técnico que apenas aplica métodos prontos, como se a sala de aula fosse uma fábrica de alunos, como se fossem produzidos em linha de montagem, que seria muito conveniente se fosse assim, né? Claro, mas bastaria seguir um manual, apertar alguns botões e esperar que tudo funcionasse perfeitamente, né? Mas a realidade educacional, como sabemos, né, não oferece esse tipo de conforto teórico, né? Na perspectiva de Hannah, a ação é simples, plural e previsível e profundamente humana. E é exatamente nesse terreno estável, mais riquíssimo, que o trabalho docente se coloca, né? O professor exerce sua atividade em meio a relações humanas, dinâmicas, sujeitas a mudanças constantes, interpretações diversas e desafios inesperados. Tardif destaca que o professor precisa julgar, interpretar, dialogar, negociar e, sobretudo, assumir responsabilidades morais diante de seus estudantes e do resto do mundo que está ajudando a apresentar eles, né? Assim, a docência não é apenas prática técnica, mas prática ética e política.